pessoal, bem-vindos de volta ao curso de Sistemas Térmicos. Dando continuidade ao curso, né? Nas aulas passadas a gente viu uma introdução, motivação, depois a gente viu uma rápida revisão de termodinâmica e de transferência de calor, né? Agora passando para o aspecto de sistemas térmicos de fato, né? Então vamos iniciar com refrigeração, que é um dos principais sistemas avaliados quando a gente está falando de HVAC, né? De controle térmico ambiental. Bom, o que é refrigeração, né? Refrigeração consiste em remover calor de um ambiente de modo que a temperatura seja inferior que o meio em volta, né? Então, só colocando a definição aqui. Acho que é bem intuitivo isso daí, né? Então, você tem um ambiente que você gostaria de refrigerar, né? Pode ser, por exemplo, uma casa, um refrigerador. Então, o objetivo é fazer com que a temperatura dentro seja menor do que a temperatura externa, né? Aí, como que realiza isso, né? Como que chega nesse... consegue fazer essa remoção de calor. Bom, então lembrando lá do que a gente viu, né, na revisão de transferência de calor. Então, se a gente tiver uma diferença de temperatura, né, aqui, considerando esse sistema aqui que a gente tá vendo, né, então, se T menor que temperatura externa, então quer dizer que a gente consegue definir um circuito térmico aqui, né, entre temperatura interna e temperatura externa. Então, conforme, dependendo do tipo de sistema, né, se tiver camadas de isolante, por exemplo, né? Aí a partir disso daqui, não importa o quão bom seja o isolamento aqui, né? Sempre vai ter uma transferência de calor. De tal modo que o Q ponto é igual a diferença de temperatura, né? Temperatura externa menos interna dividido pela resistência térmica equivalente do sistema, né? Aqui pode ter resistência em paralelo e por aí vai, né? Tá. Então, vai ter um input de energia, né? Vai ter uma entrada de energia do ambiente para o sistema, para o nosso ambiente aqui de interesse, né? Aí, para isso daqui manter na temperatura interna, né? Então, tem que ter uma remoção de calor de algum modo, né? Então, para manter em regime permanente. Então, aqui vai ter esse Q ponto, chamado de Q ponto externo, que tem que ser igual ao Q ponto de refrigeração, né? Porque senão vai ter aumento de temperatura ou redução de temperatura, né? Se isso aqui for em módulo maior do que isso daqui, né? Para estar em regime permanente. Então, como que realiza a remoção dessa quantidade de calor aqui, né? Então, a gente até na revisão lá da segunda lei da termodinâmica, né? No enunciado de Clausius, né? Que diz que não existe um refrigerador ideal. Então, como que funciona o refrigerador, né? Então, supondo que a gente tem um reservatório com temperatura quente e um reservatório com temperatura fria, né? Então, esse daqui seria o interior do ambiente que a gente quer refrigerar, né? Por exemplo, dentro da geladeira. Aqui seria o ambiente externo, né? Por exemplo, o ar ambiente. Então, a gente precisa de alguma coisa que faça essa transferência de calor daqui para cá, né? Então, seria esse QRF ali que a gente definiu, né? Então, seria esse cara aqui, né? Então, alguma coisa que faz essa transferência de energia aqui, né? Aí, conforme a gente viu lá, né? No enunciado de Clausius, não existe um refrigerador ideal, né? Então, um refrigerador ideal seria algo que faria essa transferência de calor daqui para cá sem consumo de trabalho, né? Então, para que ocorra essa transferência de calor aqui, a gente precisa de uma máquina térmica aqui, na verdade um refrigerador, né? E pelo enunciado de Clausius ele precisa consumir trabalho, né? Então, tal que o módulo disso daqui é maior que zero, né? Colocando em módulo aqui, porque trabalho realizado sobre o sistema é negativo, né? Então, só para não confundir por enquanto, né? Então, precisa ter um input de trabalho aí para conseguir fazer essa refrigeração, né? Então, o que a gente vai ter? Então, aqui a gente vai ter o QRF, que é o que a gente gostaria de tirar, né? Que é isso aqui. Aí, o que vai estar saindo aqui, né? Então, esse aqui vai ser o Q rejeitado. Então, se a gente pegar e traçar o nosso sistema aqui em torno da máquina, do sistema de refrigeração, aplicando a primeira lei para sistema, né? Aí assumindo regime permanente. Então, da hipótese 1 aqui a gente elimina esse cara, né? Então, hipótese 1. Trabalho, vai estar entrando trabalho, né? Então, vai ser um termo negativo. E a gente vai ter duas parcelas de transferência de calor, né? Então, vai ter isso daqui saindo, negativo, e vai ter isso aqui entrando, positivo, né? Então, a gente fica com QRF menos Q rejeitado menos W.C. Tratar isso aqui em termos de módulo, né? Tudo isso aqui igual a zero, né? Então, a gente chega na conclusão. Então, a gente chega na conclusão de que a quantidade rejeitada vai ser igual à quantidade removida do ambiente a ser refrigerado, né? QRF, menos o potência de compressão, né? Lembrando que isso aqui é menor que zero, então isso aqui vai dar maior que QRF, né? Então, vai ser o calor removido do ambiente mais a potência de compressão, né? Então, só rapidinho, né?
Aí que tipo de máquinas, que tipo de sistemas, né, que realizam esse tipo de refrigeração, né? Então, em termos de sistemas mais comuns, né? Então a gente tem basicamente 3 tipos de sistemas, né? Assim, mais clássicos. Então a gente tem o sistema de compressão mecânica de vapor, que é o que a gente vê lá no curso de termodinâmica, né? Então, basicamente, a gente tem um compressor, ele aumenta a pressão e temperatura do gás, aí com o aumento da temperatura do gás, isso daí favorece a rejeição de calor para o ambiente, né? Com isso favorece a condensação do fluido. Aí o fluido passa por um dispositivo de expansão, válvula termostática, tubo capilar. Aí com isso ele tem redução da pressão e da temperatura. Com isso ele chega na temperatura de evaporação. Com isso ele consegue absorver calor do ambiente a ser refrigerado, né? Chamar aqui de TRF. E ele volta para o compressor na forma de vapor. Então aí fecha o ciclo, né? Então esse aqui é o mais clássico, a gente logo vai entrar nele, né? Que a gente vai falar bastante dele. Aí um outro sistema de refrigeração também bastante comum para aplicação industrial é o refrigeração por absorção. Então ele é parecido com o sistema aqui de compressão mecânica, só que aí substitui o compressor por um outro sistema para aumentar a pressão do fluido, né? Então só repetindo ali o que a gente tem, né? Então a gente vai ter o condensador, dispositivo de expansão, o evaporador. Aí do evaporador, para aumentar a pressão aqui, ao invés de utilizar um compressor, é utilizado alguns outros componentes, né? Então aqui utiliza um absorvedor, onde o fluido refrigerante entra em contato com o fluido absorvente. Por exemplo, um dos mais comuns para aplicação industrial é a mistura de água e amônia, onde a amônia é o refrigerante e a água é o absorvente. Então eles misturam com certa facilidade, né? Então nesse trocador de calor aqui, a amônia que está vindo para cá na fase vapor, ela entra em contato com a água, aí se tiver rejeição de calor para o ambiente, chama aqui de QABS, favorece a mistura, né? Então aqui sai uma solução com água e amônia, né? Solução líquida. Isso daí passa por uma bomba, aí a bomba joga em um gerador de vapor. No gerador de vapor tem input de energia, né? Então chama aqui de gerador. E esse acréscimo de energia aí favorece o desprendimento do gás, né? Então aqui libera amônia, aí a amônia vai estar numa pressão mais elevada e favorece a condensação, né? Isso daí é bem interessante porque reduz o trabalho, né? Então aqui o trabalho é relacionado com a compressão de um gás e aqui é uma potência de bombeamento somente, né? Então o trabalho aqui é bem menor, né? Apesar que aqui consome uma boa quantidade de energia. Aí a gente vai ver daqui a algumas aulas que isso daqui é bem interessante quando você tem um rejeito térmico, né? Então, aí, se tiver um rejeito térmico, então a maior parte do gás de energia está aqui, então acaba sendo bem conveniente. O outro ciclo de aplicação industrial que também é comum é o ciclo de compressão com expansão direta ou restringida de gás. Esse daqui também a gente vai ver no ciclo, né? Então, só lembrando lá, né, do diagrama TS, por exemplo. Então, normalmente a gente trabalha com a curva aqui, né? Só que aí, quando a gente está falando de liquefação de gás, normalmente a temperatura de trabalho é muito maior do que a temperatura crítica, né? A temperatura crítica, dependendo do gás, por exemplo, CO2 é na ordem de menos 55 graus Celsius, né? Então, supondo que você está trabalhando aqui, aí o sino vai estar nessa posição aqui, né? Aí qual que é a ideia disso daqui? Se tiver em um ponto aqui, por exemplo, a ideia é fazer a compressão do gás. Então, conforme aumenta a compressão, você reduz a entropia, né, de forma isotérmica. Então, viria nessa direção aqui. Aí depois faz uma expansão, idealmente isentrópica, né? Então, favorece a liquefação de gás, por exemplo. Então, isso aqui é um dos processos de refrigeração, né? Aí aqui, se passar no trocador de calor, então ele transfere calor a uma temperatura muito baixa, né? Então, assim, resumindo bem, de maneira simplificada, a ideia é essa daí. A gente vai ver no curso em algumas aulas aí para frente, né? Que é aplicado mais para aspectos para aplicação de criogenia, né? Então, esses daqui são os 3 conceitos de refrigeração mais clássicos, né? Além desse, também tem refrigeração baseada em sistema Peltier, então não está nem listado aí no livro, né? Vou até colocar outra cor aqui. Aí, acredito que a maioria já deve ter visto também, né? Então, é um componente semicondutor. Aí, com a passagem da corrente elétrica, em posição de corrente elétrica, então, se olhar de lado aqui, aí vai ter um lado que vai esquentar, um lado que vai esfriar, né? Então, o lado que esfria, ele absorve calor do ambiente, o lado que aquece, ele rejeita calor para o ambiente, né? Só que a eficiência dele é bem baixa, né? Então, o COP dele normalmente é menor que 1. Sendo que para sistemas de compressão mecânica,
não é incomum ter COP maior que 2, então a eficiência é bem maior, né? Isso daqui já tem bastante aplicação prática, né? Então, algum tipo de bebedouro de água, adega de vinho, sistemas pequenos, né, de refrigeração, que para colocar um compressor, fluido refrigerante, trocador de calor, começa a ficar muito caro, né? Então esse aqui é só um semicondutor, então é uma pastilha assim, aí coloca a parte fria em contato com o que você quer refrigerar, bota um cooler aqui com uma ventoinha, né? Então ele, assim, a eficiência é baixa, mas ele é barato, né? Então ele funciona bem. Se procurar no Mercado Livre, acho que deve estar na ordem de R$ 20 uma pastilhinha, ou menos até, né? Dependendo do tanto que compra do fornecedor. Mas a eficiência não é boa, né? De qualquer modo, para aplicação simples assim, ele é bem prático, né? Além do sistema Peltier, está tendo pesquisa sobre refrigeração magnética. Esse daqui ainda não tem aplicação prática, né? Aí qual que é a ideia, né? Então, assim, eu não sou especialista mesmo, eu vou colocar um link aí na descrição do vídeo para quem quiser dar uma olhada, né? Então a ideia é que pega algum tipo de metais, né, que tem características específicas. Aí quando aplica um determinado campo magnético, os elétrons, os campos magnéticos da estrutura cristalina aqui fica alinhado. Nesse processo aí ele aquece, então ele tem condições de fazer rejeição de calor para o ambiente. Aí quando remove o campo magnético, a orientação dos spins aqui do material tende a ficar aleatório novamente, né? E com isso ele fica frio, então ele absorve o calor do ambiente que você quer refrigerar, né? Mas tem um link aí com uma descrição um pouco melhor, né? E além disso daqui, pelo menos que eu tenho ciência, né? Tem algum sistema de refrigeração passiva. Aí um dos mais interessantes que eu achei é de um pessoal lá da Universidade de Stanford que está trabalhando no desenvolvimento de superfícies que ela emite radiação térmica no comprimento de onda correspondente à janela atmosférica, né? O que é essa faixa de comprimento de onda? Então é o comprimento de onda entre 8 e 13 microns, e para essa faixa de comprimento de onda aqui a atmosfera acaba sendo transparente, né? Então tem uma rejeição de calor para o espaço fora da atmosfera, né? Aí alguns experimentos de laboratório chegam a obter temperatura, mesmo durante o dia, né? Menor que a temperatura ambiente. Então, mas daí ainda está em desenvolvimento, né? Então, pelo que eu sei, ainda não tem aplicação. Então, é um outro conceito aí de refrigeração. Aí, legal. Então, mas a gente vai acabar focando nesses três aqui, né? Que são os mais comuns. Aí, antes de iniciar a discussão sobre ciclos, né? Então, a gente vai para aplicação prática, a gente vai entrar no ciclo de compressão mecânica. Vamos falar do ciclo de Carnot, né, que é o ciclo mais eficiente possível, né? Então, indo para o item 3.1. Então, o ciclo de refrigeração de Carnot é como se fosse uma máquina térmica de Carnot, né? Só que operando em sistema ao contrário, né? Então, ao invés de gerar trabalho, ela consome trabalho e faz o transporte de calor do reservatório frio para o reservatório quente. Nenhum ciclo de refrigeração operando entre os mesmos reservatório térmico pode ter eficiência superior ao do ciclo de Carnot, então tem algumas características, né? E dois ciclos reversíveis de Carnot operando entre os mesmos reservatórios apresentam o mesmo coeficiente de desempenho. Aí agora a gente pode definir o nosso parâmetro que indica a eficiência do sistema de refrigeração, né? O mais utilizado é o COP, que é o Coefficient of Performance, que coeficiente de desempenho, né? Então, o COP é utilizado, é bem comum, né, a utilização dele. Como que ele é definido, né? Então, é similar a qualquer definição de eficiência, né? Então, normalmente entra a parcela útil pela parcela gasta, né? Aí, no caso da refrigeração, o que é o útil e o que é o gasto, né? O útil é o calor de refrigeração, né? Então, aqui é o efeito refrigerante útil dividido pela energia líquida fornecida por fontes externas, né? Então, o COP é definido como sendo o calor de refrigeração dividido pelo trabalho líquido, né? Colocando em termos de módulo aqui. Aí, o que a gente tem no ciclo de Carnot, né? Então, se a gente lembrar, o ciclo de Carnot é dado por 4 processos reversíveis, né? Colocando aqui no diagrama TS. Ele tem 2 processos isotérmicos de transferência de calor e 2 processos isentrópicos. Então, definindo aqui ponto A, B, C, D. Então, nesse sentido aqui. Então, aqui tem input de calor, aqui tem trabalho, aqui tem expansão, né? Então gera trabalho. Aqui tem remoção de calor para o ambiente, aqui tem absorção de calor do ambiente refrigerado, né? Vamos definir aqui as entropias, chamar aqui de S1, S2 e vamos chamar aqui de
temperatura de evaporação, temperatura de condensação. Só lembrando, né? Então, como são processos reversíveis, o processo de transferência de calor ocorre com diferença infinitesimal de temperatura, né? Então, o reservatório térmico vai estar TC também e o outro reservatório térmico vai estar TE, né? Que vai ser a mesma temperatura de trabalho aqui do fluido, do sistema, né? Aí, para processo reversível, né, de transferência de calor, o que a gente viu lá no curso de termodinâmica, né? Que a taxa de transferência de calor pode ser dada como sendo a temperatura na qual ocorre a transferência de calor vezes a variação de entropia, né? Então, estamos chamando aqui de Q de refrigeração, chamar aqui de Q rejeitado, QAmb. Aí o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter trabalho, então trabalho de compressão, e vai ter uma produção de trabalho, chamar de trabalho de expansão. Então a gente consegue fazer a estimativa da taxa de transferência de calor aqui de refrigeração, né? Então QRF vai ser igual a TS2 menos S1. O QAmb vai ser igual a temperatura de condensação S2 menos S1. Falando aqui em termos de módulo, né? Aí, se a gente voltar lá naquele esqueminha que a gente tinha visto, né? Então a gente vai ter o quê? TC aqui, vai ter TE e aqui vai ter a máquina, né? Então aqui vai ter um calor, outro calor aqui, né? Então aqui vai ser... E aqui vai ter um termo de trabalho, né? A gente não sabe. Mas a gente consegue fazer estimativa, né? Então, pegando a primeira lei da termodinâmica, então a gente tem Q ponto menos W ponto, del E, del T. Então, para regime permanente, isso aqui é zero. Temos esse daqui, né? Temos dois termos. Então, a gente vai ter QAmb negativo, né? Então, isso aqui está saindo do sistema. A gente fica com menos QAmb mais QRef. Lembrando que o sistema de interesse ele é a máquina aqui, né? O refrigerador. Então aqui vai ficar menos W ponto líquido, que é igual a zero. Então W ponto líquido, aí só substituindo os termos que a gente tem, né? Então a gente fica com TC menos TE, S2 menos S1. Coloquei o menos aqui. Por quê? Porque vai estar consumindo trabalho, né? Então trabalho negativo dá positivo aqui, né? Aí isso aqui maior que zero. Maior que zero também, né? Então tá coerente aí. Então chegamos aqui no trabalho líquido, né? Então a gente consegue substituir aqui nessa expressão. Então só substituindo. Então o QRF a gente pega daqui, né? Então T2 menos S1 sobre o módulo disso daqui, né? Então vai ser TC menos TE, S2 menos S1. Aí a gente faz as simplificações aí, passa o TE dividindo, a gente fica com 1 sobre TC, TE menos 1. Lembrando que as temperaturas aqui tem que ser em escala absoluta, né? Então, conforme mencionado, o ciclo termodinâmico de Carnot, né? Então, é o que vai ter o maior COP. Então, é um ciclo reversível. Vou deixar o REV aqui para indicar que é um ciclo reversível. Então, a gente consegue até estimar uma eficiência relacionada com o ciclo reversível, né? Para qualquer outro ciclo. Então, a gente vai ter o COP do ciclo que a gente vai avaliando dividido pelo COP do ciclo reversível, né? Então, que a gente já tem aqui, né? 1 sobre... TC por TE é menos 1. Aí, considerando o processo de mudança de fase, né? Então, como que a gente teria o ciclo de Carnot, né? Então, colocando aqui no diagrama TS, então só repetindo, né? Então, a gente tem dois processos isentrópicos, dois isotérmicos, né? Então, considerando expansão a partir de líquido saturado aqui, é uma isentropicamente até um outro ponto. Aí daqui ele tem absorção de calor até um outro ponto aqui. Aí ele tem uma compressão isentrópica até a temperatura que a gente definiu, né? Como temperatura de condensação, chama aqui de temperatura de evaporação. E nesse processo aqui, vamos só colocar o nome nos pontos. Então chama aqui de ponto 1, ponto B, ponto 3, C, D. Tá meio estranho, mas estou seguindo a nomenclatura aí do livro, né? Então o que a gente tem aqui? A gente tem uma expansão isentrópica, uma transferência de calor isobárica isotérmica, né? Uma compressão isentrópica, uma compressão isotérmica. Porque lembrando, né, que a gente tem as nossas isobáricas, então seria algo assim, né? Aí conforme, então aqui teria uma isobárica, aqui teria outra isobárica, aqui teria outra isobárica, né? Então, para vir daqui para cá, tem um aumento de pressão mantendo a temperatura constante, né? Então seria uma compressão isotérmica aqui. Então seria nesse sentido aqui, né? Aí só colocando num diagrama aqui de blocos, né? Então, como que ficaria? Então, a gente teria um dispositivo de expansão, que pode ser uma turbina, por exemplo. Então, seria do ponto 1 para o ponto B. Aí, do ponto B, teria o evaporador até o ponto 3. Do ponto 3, teria um compressor isentrópico, que teria W ponto com, chama aqui de isentrópico. Depois, precisa de um compressor isotérmico. Aí do compressor isotérmico é encaminhado para o condensador e do condensador vai para o dispositivo de expansão de novo, né? Bom, aí a gente consegue avaliar cada um desses componentes aqui, né?
Então, como que a gente avaliaria eles, né? Então, a gente utiliza a abordagem por volume de controle. Então, escrevendo aqui a primeira lei para volume de controle, que é Q ponto no volume de controle menos W ponto no volume de controle. Taxa de variação temporal está integral ao longo do volume de controle das propriedades extensivas, né? Energia interna específica, com energia cinética e potencial, mais o termo de fluxo, né? Então, o termo de fluxo, perfil de controle, entalpia, energia cinética, potencial e o fluxo de massa infinitesimal. Aí tem algumas hipóteses simplificadoras, né, para o tema. Então a gente considera a condição de regime permanente. Aí como a gente está falando de processos térmicos, né, então normalmente quando a gente fala de entalpia, a gente pega lá nas tabelas de propriedades termodinâmicas, a gente vê que isso daqui é da ordem de centenas de kJ, né, então são valores bem altos, né. Então comparativamente a variação de velocidade e variação de cota, isso aqui é muito maior, né? Então a gente pode desprezar a variação de energia cinética e energia potencial, né? Então da hipótese 1 a gente simplifica isso daqui. Aí da hipótese 2, que variação de energia cinética e potencial são desprezíveis, a gente simplifica esses dois aqui, né? A gente pode considerar propriedades médias nas seções. Aí o que a gente está falando, né? Então a gente fala que a gente vai ter uma entalpia H3, uma entalpia HB aqui e assim sucessivamente, né? Então a gente pode tirar isso aqui para fora, aí fica aqui com integral de ρVdA que vai dar o m ponto, né? Mas passar o m ponto dividindo, a gente fica tudo por unidade de massa, né? Então, taxa de transferência de calor por unidade de massa e trabalho por unidade de massa, né? Então, só reescrevendo a equação, então a gente fica com Q ponto no volume de controle por m ponto, menos W ponto no volume de controle por m ponto, que é igual a H de saída do volume de controle em questão, menos o H de entrada, né? Aí aqui a gente tem aqui a gente vai ter um processo que vai ter trabalho e transferência de calor. Aqui a gente vai ter um processo que vai ter só trabalho. Aqui só transferência de calor, só transferência de calor e um processo só de trabalho, né? Então, aí vamos avaliar cada um dos componentes. Então, podemos fazer até aqui do lado, né? Que a gente mantém o olho ali no esquema. Então, vamos chamar o processo 1B, né? Que é a expansão isentrópica, né? Como se fosse uma turbina. Então, é esse aqui, esse aqui. Então, para isso daqui, o Q ponto é igual a zero. Então a gente chega aqui, o trabalho, então vai ser menos W ponto 1 para B sobre M ponto, que é igual a HB menos H1. Vou usar o chapéu aqui para diferenciar do coeficiente de transferência de calor, né? Aí do B para 3, então vai ser um processo sem realização de trabalho. Então a gente consegue obter a taxa de transferência de calor por unidade de massa, como sendo H3 menos HB. 3 para C é um processo de compressão isentrópico, adiabático, então Q ponto é igual a zero. Então a gente chega no trabalho de 3 para C. C para D, então a gente vai ter tanto trabalho quanto calor, então a gente fica com Q ponto CD por M ponto menos W ponto CD por M ponto vai ser igual a HD menos. E por fim, o processo D1 vai ser de condensação, né? W ponto igual a zero. Daqui a gente chega que a taxa de transferência de calor D para 1 por M ponto, então vai ser igual a H1 menos, legal, então a gente chegou nesse ponto aqui. O que a gente consegue fazer, né? Então, se for processos reversíveis, a gente consegue escrever a taxa de transferência de calor como T delta S, né? Então, nesse processo aqui, a gente vai ter temperatura de evaporação delta S, né? Daqui para cá. Nesse trecho aqui também, e nesse trecho aqui também, né? Então, vai ser esse termo aqui, esse termo aqui e esse termo aqui. Então, a gente vai relacionar com temperatura delta S. Então, Q ponto B para 3 vai ser igual ao quê? Vai ser TE S3 menos SB. Aí o SB é igual a S1, né? Então a gente consegue até, que está aqui, né? SB é igual a S1 e o SC é igual a S3. Então a gente pode até reescrever aqui, né? Ao invés de SB é igual a S1. Aí o outro processo de transferência de calor, então a gente vai ter Q ponto de C para D vai ser igual a TC vezes SD menos SC. E o que é o SC? Então voltando ali, né? SC é igual a S3. E por fim, Q ponto de D para 1 vai ser igual a TC S1 menos SD. Então a gente chegou nessas expressões, né? Supondo que a gente quer avaliar o trabalho líquido, né? Para chegar numa expressão para o COP, onde a gente tem QRF sobre W ponto líquido. Então a gente consegue chegar no W ponto líquido a partir da somatória de todos os W pontos, né? Então aqui a gente tem um W ponto, aqui a gente tem outro, temos outro aqui, né? Só passar esse aqui lá para o outro lado e por aí vai. Então só fazendo a somatória, né? Então W ponto líquido é igual a somatória, deixar aqui por M ponto, dos W ponto por M ponto. Então só substituindo os valores, né? Então fazendo rapidinho aqui. Então a gente chega nessa expressão, aí só simplifica o HC, né? Que aparece em dois termos. Então a gente chega no trabalho líquido, né?
a partir dessa expressão. Reparem que a partir da primeira lei da termodinâmica, que a gente tem Q ponto menos W ponto é igual a del I, del T, que é igual a zero, né? Então, isso aqui é zero. O W líquido está aqui, né? Então, W ponto líquido é igual a Q ponto líquido. E o que é o Q ponto líquido, né? Q ponto líquido vai ter essa parcela aqui saindo, né? Então, vai ser o Q removido para o ambiente. Então, vai ser T delta S. E vai ter essa parcela aqui entrando, né? Então, vai ser a parcela de refrigeração. Então, em termos líquidos, a área aqui dentro desse retângulo aqui é a taxa líquida de transferência de calor, né? Que é igual à taxa líquida de trabalho. Então, só para finalizar. Então a gente começou com um ciclo de Carnot. Aí na próxima aula a gente inicia com um ciclo de compressão mecânica de estágio simples. Aí a gente compara ele com o Carnot, né?